O Romano. Pois é, e o Atlético, acho que nunca escondeu, né, o Edu, bom dia, que tá buscando um jogador de área, né, o Cudê que é um atacante de área, né, acho que é o reforço ainda que o Atlético tá no mercado, né. Um abraço, Romano, quem tá ligado no Rádio Esportes. Aliás, Thiago, faço minhas as suas palavras, tá? Eu também. Mas, assim, até me surpreendeu, né, o anúncio do Batalha, porque poucos dias antes falava-se dentro do Atlético que era um alívio de folha, né? As saídas do Ademir e do Sacha, algo que aliviaria a folha, vamos colocar aí 600 mil, e poucos dias depois o anúncio de um reforço que gira em torno de 800 mil euros de investimento, mais os salários, então não bate muito, né? Mas eu entendo mais como uma urgência, já que o Alan tem uma fratura, está se recuperando de uma fratura, a gente não sabe o tempo de recuperação e só tem o Otávio para a posição, né? E é uma função que, dentro do sistema de jogo do Cudê, é muito importante. O Atlético não poderia correr o risco de, numa quinta-feira, num domingo, perder o Otávio também e ter que lançar um garoto de base ou improvisar alguém numa função tão importante que é essa do primeiro volante e único volante dentro da ideia de jogo do Cudê. Então acho que foi encarada como uma urgência, uma necessidade, porque o Atlético, entre o período que o Alan estiver fora e que só tiver o Otávio, o Galo vai ter início de Campeonato Brasileiro, fase de grupos de Copa Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, final de Campeonato Estadual. Então são jogos muito importantes para você contar com a sorte. E eu acho que foi nisso que o Atlético se apegou, foi esse o argumento utilizado pelo Rodrigo Caetano, pelo Cudê, para convencer quem cuida do dinheiro do clube para fazer esse investimento de urgência, e o Batalha chega num momento muito importante. Pode ser que ali na frente, quando o Alan tiver recuperado, o Atlético tenha sobra. Alan, Otávio e o Batalha. Mas nesse momento não dá para contar com a sorte. O Atlético só teria o Otávio. Chega o Batalha para dar uma tranquilidade a mais para o Cudê. E se ele perder, por exemplo, o Otávio, nesse momento, agora chegou o Batalha, teria que colocar ali, de repente, um Rubens ou um Edenilson fazendo o primeiro volante ali, porque ele não tem. Você teria que improvisar. Edenilson, ele tem a capacidade de fazer essa função? Tem, mas longe de ser um Alan e um Otávio. Eles têm características diferentes. O Rubens, características diferentes. Você pode colocar o Hever para fazer o papel de primeiro volante, mas o Hever não tem jogado nem como zagueiro na função dele. Vai arriscar colocar o Hever como um primeiro volante? A cobrança é muito grande, Romano. Só quem está dentro do clube sabe o tamanho da cobrança, por conquistas, por resultados, para correr o risco de, vamos supor que o Alan não volte em abril. Olha o abril do Atlético. Tem quase... Só nos próximos dias agora, o Atlético tem quinta-feira o Libertad, domingo América, no meio de semana Brasil de Pelotas, no final de semana estreia do Brasileiro contra o Vasco. E depois tem Libertadores de novo. Depois tem Libertadores mas pelo que o Cláudio me disse ontem, bom dia, tudo bem, né? Bom dia. Pelo que o Cláudio me disse ontem, tá? Parece que a contratação foi porque o Alan são pelo menos 2 meses a partir de agora. É isso. O início era 2 meses, só que aumentou a previsão, porque é uma fratura por estresse na coluna. Então, a mobilidade é muito... É repouso, né? Não dá pra ter... Não dá pra ele trabalhar a parte física, não. O cara, o cara opera o joelho, com uma semana ele já tá fazendo lá uma bicicleta, ou uma esteira, ou um peso, ele não pode nada, porque qualquer coisa que ele mexer afeta a lesão. É o caso do Kardec que o Cláudio trouxe ontem. O Kardec tá com deficiência física. Por quê? Operou a coluna, você não pode mexer. Por isso que eu falei que o Atlético não pode contar com a sorte nesse momento e foi atrás de um jogador da posição que é tão importante. Você imagina, a gente tem que trabalhar com suposição. No futebol é normal isso. Você imagina se acontece uma lesão com o Otávio, uma suspensão, aí vai para Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense, vai improvisar ou colocar alguém da base. Olha a responsabilidade. O Edu, e não só a suposição. Eu acho que a comparação vale demais no futebol, tá? Também, e vamos pegar os 3 grandes de Belo Horizonte. Um problema crônico do Cruzeiro é a falta do primeiro volante. A falta do primeiro volante no Cruzeiro atrapalha demais. O primeiro volante é um jogador diferente. Hoje o primeiro volante é muito mais do que destruidor. Isso, exatamente. Só que ele é também destruidor. Então, isso não acabou, isso continua. Isso. E quando a gente pega o América, é uma dúvida que eu coloquei aqui, e a gente viu o Alê no jogo contra o Atlético, ele ficou perdido
entre ser meia e primeiro volante. Então, o primeiro volante é muito importante no futebol. Muito importante. E o Atlético tem 2 jogadores raros para a posição. Raros. Acho até De alto nível. que o Alan não está fazendo falta pelo Otávio. Sem dúvida. Só ter o Otávio é um grande risco, até porque é uma posição em que o cara está muito exposto a cartão. E eu te digo mais, que tem um outro time que está sofrendo com falta de um primeiro volante assim, que é o Flamengo, depois que vendeu o João Gomes. Para ver a importância desse tipo de jogador. Hoje é muito importante o primeiro volante. Principalmente, por exemplo, quando a gente está falando do nível de João Gomes, Alan, né, que são alto caras nível. assim. O Atlético sente falta do Alan, tanto que o Cudê teve que voltar com o Mariano pro time. Não que o Mariano não seja bom, eu acho que tecnicamente ele é até melhor do que o Saravia, mas teve saída que mudar, de bola, né? Isso, teve que mudar a forma do Atlético jogar, que o Saravia fazia o cara, a ala direita, o vai e volta, ele abriu mão do Saravia para ter uma saída de bola com mais qualidade, que o Otávio não estava dando conta de fazer essa saída. É até uma dúvida para o jogo de quinta-feira. Se ele volta com o Saravia, se mantém o Mariano, porque essa sequência para o Mariano pesa. Mas o Atlético teve que optar. O Cudê já cansou de falar, eu quero um centroavante. A partir do momento que ele perde o Alan, o Atlético vira e fala, não, a gente vai te dar o centroavante. Só que vai ter que ser mais pra frente, porque se você perder o seu centroavante hoje, Hulk, você tem o Vargas, você tem quem substitua. O Paulinho joga centralizado. Paulinho joga, você vai ter alguém ali. Agora, se você perder o Otávio, você não vai ter ninguém. Então, o Atlético fez a escolha por trazer nesse momento um